um lugar de história fascinante. Nos dias do Império Romano, Pisa tinha um grande porto para a marinha imperial. Durante a época medieval, a cidade teve grande destaque econômico e político. Hoje, Pisa é famosa por sua universidade, tesouros de arte e seus marcos históricos. E a mais notável, é claro, das atrações é a Torre Inclinada, que tem uma inclinação de 5 metros para o lado. Fiquei encantado quando a visitei. Como é que ela consegue não cair? No topo da Torre Inclinada de Pisa, quase 4 séculos atrás, o cientista Galileu realizou, segundo dizem, experiências com a gravidade. Mais tarde, ele focalizou seu telescópio recém-inventado para o céu, descobrindo as montanhas da Lua e as manchas do Sol. Ele também concluiu que o astrônomo polonês Copérnico estava correto. A Terra gira como todos os outros planetas, enquanto o Sol parece estar parado. Está escrito. Com George Vandeman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a guerra civil do Anticristo. Você provavelmente deve estar perguntando que ligação pode haver entre o cientista medieval Galileu e o título A Guerra Civil do Anticristo. Bem, fique ligado e creio que você verá. Galileu, o primeiro cientista de sua época, não desconhecia as manobras políticas. Ele deu nome aos 4 satélites de Júpiter que apareceram no telescópio em homenagem ao grão-duque da Toscana, na esperança de conseguir receber dinheiro do grão-duque. Funcionou. E desta base aparentemente segura, Galileu achou que poderia promover a sua nova compreensão do nosso sistema solar, e isso não funcionou muito bem. Sabe, Copérnico havia ofendido aos católicos e aos protestantes com as suas descobertas. Até Martinho Lutero protestou. As pessoas dão ouvidos ao recém-surgido astrônomo que tem se esforçado para mostrar que a Terra gira. Mas as escrituras sagradas nos dizem que Josué deu ordem para que o Sol parasse, e não a Terra. O reformador João Calvino declarou: quem arriscará colocar a autoridade de Copérnico acima da do Espírito Santo? Mas Galileu não via contradição entre a ciência e a fé na Bíblia. Ele explicou que Deus, em sua palavra, se atém à verdade espiritual e geralmente deixa intacto qualquer conceito errado sobre a ciência. O antigo Josué imaginou que o Sol se movia pelo céu, por isso a Bíblia registra assim, embora, na verdade, a Terra é que gira em torno do Sol. Ninguém no século XVII poderia refutar as conclusões de Galileu, mas os líderes cristãos o denunciaram assim mesmo como herege. Aí o Papa Urbano II o intimou diante dos horrores da Inquisição. Estava em jogo a reivindicação de Roma ao controle da consciência pessoal, como os únicos intérpretes da Bíblia. E como a Igreja já tinha condenado o ponto de vista de Copérnico como falso e oposto às Sagradas Escrituras, Galileu teve que desacreditar o seu telescópio ou enfrentar a morte. Galileu preferiu retratar-se para não ser queimado na estaca, apesar da Igreja ter sentenciado o humilhado cientista à prisão perpétua por veemente suspeita de heresia. Isto pelo crime de ensinar aquilo que o mundo inteiro acredita hoje. No ano anterior ao nascimento de Galileu, Roma havia decidido agir contra aqueles que desafiassem a sua autoridade. A Igreja vinha sofrendo enormes perdas para os protestantes, e por volta de 1540 toda a Escandinávia havia se tornado protestante juntamente com o norte da Alemanha e vastos territórios em toda a Europa. Alguma coisa tinha que ser feita para pôr fim nessa debandada de Roma. Bem, os reformadores estavam exigindo que o Papa convocasse um concílio para discutir suas ideias. Muitos líderes da Igreja concordaram, embora não pela mesma razão. Eles queriam que Roma reforçasse a sua autoridade e unisse os católicos para esmagar a reforma. Durante anos, o Papa Paulo III hesitou, mas finalmente em 1545 ele convocou os líderes da Igreja na cidade de Trento, no norte da Itália. Ora, este concílio de Trento
continuou durante vários anos, 18, na verdade, com os debates indo e voltando, concluindo finalmente em 1563. Ele marcou o ponto de virada na história, trazendo nova vida para a velha igreja. Muito do que vemos no catolicismo hoje veio através de Trento. O concílio corrigiu alguns problemas, mas recusou-se a reformar seus ensinamentos. Os líderes da igreja reafirmaram seu credo e tomaram a ofensiva, lançando o que ficou conhecido como a Contra-Reforma. Através de manipulação política, de forças militares e da Inquisição, Roma reconquistou grandes territórios perdidos para os protestantes. Bem, os jesuítas foram as grandes estrelas da Contra-Reforma. Esta nova ordem do clero era treinada vigorosamente para sua missão de virar a maré contra a reforma. E dois de seus destacados estudiosos, Luís de Alcázar e Francisco Ribera, defenderam a mais séria acusação levantada pelos protestantes de que a Igreja de Roma havia se tornado o anticristo. Na verdade, poucos estudiosos na Idade Média ensinaram que a Igreja, através de seu abuso da fé cristã, havia feito de si mesma um anticristo. Todos os grandes reformadores partilhavam das convicções e conclusões de Lutero, inclusive John Knox, da Escócia, assim como o rei James I. Foi ele que comissionou a versão Rei James da Bíblia em inglês, juntamente com o famoso cientista e estudioso da Bíblia, Sir Isaac Newton. Homens diversos em diferentes épocas chegaram à mesma conclusão. Agora, muitos cristãos estão curiosos para saber o que foi que convenceu os reformadores sobre o anticristo. Estavam todos enganados? Ou eles descobriram alguma coisa que nós não vimos? O estudioso jesuíta Luís de Alcázar afirmou que as profecias relativas ao anticristo tinham sido cumpridas no passado com a Roma pagã, antes da época dos papas. Sua posição tornou-se conhecida como preterismo. Ribera, o pai do futurismo, ensinou o oposto. Ele disse que o anticristo seria um inimigo futuro do cristianismo. Bem, de qualquer jeito, vocês veem, se o anticristo foi no passado ou no futuro, os jesuítas haviam alcançado seu propósito. Conseguiram aliviar a pressão do pontífice. Agora, como foi que Ribera conseguiu colocar no futuro as profecias relativas ao anticristo? Bem, foi através de sua ótima manipulação dessa linda profecia de Daniel 9, aquela que predisse o ano da morte de Cristo. Estudamos Daniel 9 2 semanas atrás nesta série de programas. Se você perdeu algum dos programas, não esqueça de obter o livro Armagedon, a Última Guerra. Mas voltemos agora à Contra-Reforma Católica. Ribera retirou o âmago de Daniel 9, colocando Cristo com o anticristo. E veja como ele fez. Você se lembra que Daniel havia predito que o Messias o faria durante 70 semanas, Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Tudo isto aconteceu quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, simbolizando o fim dos sacrifícios com animais. Mas Ribera negou a obra de Cristo na confirmação do concerto. Ele disse que o anticristo cumpriria Daniel 9 no futuro. Ora, Ribera não tinha autoridade das Escrituras para aplicar esta profecia ao anticristo. Em primeiro lugar, Daniel 9, obviamente, envolve a salvação vicária de Cristo na cruz. Em segundo, aquele que faz o concerto lá o confirma. Não há pausa, como os futuristas afirmam que o anticristo fará. Finalmente, em parte alguma da profecia, encontramos o anticristo fazendo um concerto com alguém. A ardilosa interpretação de Ribera de Daniel 9 chega até nós hoje como a teoria da lacuna. A teoria da lacuna. Sabe, ele separou a 70ª semana lá do resto da profecia por uma lacuna de muitos séculos, no futuro. Mas o texto, de modo algum, fala de uma pausa ou lacuna entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel 9. Finalmente, Roma encontrou uma resposta para a acusação protestante de que a igreja havia se tornado anticristo. Não é de admirar que os católicos em toda parte se juntaram ao redor da tese jesuíta. O futurismo de Ribera se tornou bastante popular. Seu brilhante discípulo, cardeal Roberto Bellarmine, é o autor de Controvérsias, uma obra de 3 volumes que se opõe à reforma.
Bellarmine ganhou fama como o maior adversário das igrejas protestantes. Bem, como seria de se esperar, os protestantes rejeitaram o futurismo católico romano, e dos 25 proeminentes escritores da Reforma entre 1639 até o final do século XVII, todos eles se referiram ao anticristo como o papado. Eles também mantiveram sua fé que Cristo havia cumprido as 70 semanas de Daniel. Mas de modo curioso e incrível, os protestantes nos últimos 2 séculos têm abandonado a fé profética dos reformadores, adotando o futurismo dos jesuítas. De todos os incríveis fatos na história da Igreja, nada supera este. George Eldon Ladd, um respeitado estudioso de nossa era, documenta em seu livro A Abençoada Esperança, publicado por Eerdmans. Ele diz: será provavelmente um choque a muitos futuristas modernos descobrirem que o primeiro pesquisador de uma relativa era moderna, que retornou à interpretação futurista patrística, era um jesuíta espanhol chamado Ribera. Em 1590, Ribera publicou um comentário sobre o Apocalipse como uma contrainterpretação da visão predominante entre os protestantes, a qual identificava o papado com o anticristo. Com exceção dos capítulos iniciais, Ribera relacionou todo o Apocalipse mais ao tempo do fim do que à história da Igreja. O anticristo, um indivíduo perverso, seria recebido pelos judeus e reconstruiria Jerusalém. Aboliria o cristianismo, negaria a Cristo, perseguiria a igreja e reinaria sobre o mundo por 3 anos e meio. Isto parece familiar a você que vem nos assistindo nestas últimas 3 semanas? Os ensinamentos católicos sobre o anticristo encontraram guarida no mundo protestante. Não há dúvida quanto a isso. As igrejas da Reforma mudaram drasticamente suas crenças proféticas. Como isso aconteceu? Bem, começou no início do século XIX nas Ilhas Britânicas. Edward Irving, um pastor da Igreja da Escócia, tornou-se interessado na segunda vinda de Cristo e fundou a Sociedade para a Investigação da Profecia. Infelizmente, ele aceitou o futurismo de Ribera e até traduziu um livro escrito por um missionário jesuíta espanhol. Irving pregou com grande sucesso. Ele cativou o interesse da alta sociedade de Londres e pregou uma vez ao ar livre a 12.000 pessoas na Escócia. Bem, numa manhã de domingo em 1831, uma mulher falando em línguas interrompeu o sermão de Irving. Experiências incomuns de cura pela fé se seguiram. Irving, estando de mente aberta, achou que tudo aquilo podia ser obra do Espírito Santo, e ele tornou-se mais envolvido na questionável doutrina antes que membros descontentes o acusassem de heresia e votassem a sua saída do seu púlpito. Bem, Edward Irving morreu muito magoado aos 40 e poucos anos. Entretanto, a sua influência permaneceu. Através de Irving, o irlandês anglicano John Nelson Darby adotou o futurismo de Ribera. Este jovem sincero começou a viajar pela Europa e cruzou o Atlântico até os Estados Unidos, espalhando sua crença por toda a parte onde foi. Quando morreu em 1882, Darby já tinha perto de 100 grupos de estudo somente na América, dedicados às suas ideias. Agora ouça, observe com atenção. Após a morte de Darby, a tocha do futurismo passou para C.E. Scofield, compilador das notas de estudo da referência bíblica de Scofield. Isso lembra algo a você? Publicada inicialmente em 1909, a Bíblia de Scofield continua bastante popular hoje. E desde 1970, o best-seller de Hal Lindsey, A Agonia do Planeta Terra, tem persuadido milhões de protestantes a crerem no ensinamento futurístico sobre o anticristo. Pense bem, um ensinamento diversionário da Igreja de Roma incrivelmente aceito de braços abertos pelo mundo protestante. Com toda esta confusão sobre a profecia bíblica, será que fomos forçados a um encontro inesperado com o anticristo no Armagedon? Bem, podemos apreciar o renovado interesse hoje na profecia bíblica e na segunda vinda de Jesus, mas qualquer um que entende a reforma deve estar preocupado que podemos ter perdido a herança profética.
A Contra-Reforma Católica ganhou mais terreno do que Francisco Ribeira podia ter imaginado ganhar. A Igreja não precisava mais combater a acusação dos reformadores de que o papado era o anticristo. Roma permanece segura agora que os protestantes conservadores estão ensinando o futurismo católico. Que incrível mudança de eventos! Você não concorda? Não estamos vulneráveis agora às falsas teorias sobre o anticristo? Alguém perguntará, que diferença isso faz, uma vez que somos cristãos sinceros? Mas se somos realmente sinceros, levaremos a profecia a sério quando ela nos alertar sobre a mentira, você não acha? Olhe, nos dias de Cristo, você recorda, a ignorância das profecias da Bíblia levou muitos a rejeitarem Jesus. Eles esperavam um Messias que iria expulsar o exército de ocupação romano, e quando Jesus apenas curou os enfermos e ressuscitou os mortos, eles não o acharam qualificado. Até o fiel João Batista ficou confuso. Lembre-se, ele mandou 2 mensageiros até Jesus com a pergunta: és tu aquele que haveria de vir ou esperamos outro? Tais dúvidas e enganos confundiram toda a nação. A controvérsia teve o clímax durante os últimos meses da vida de Cristo e em João 7 encontramos Jesus assistindo em Jerusalém à festa dos tabernáculos. Durante essa festa do outono, ouça, João 7,12 diz: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. O debate sobre Jesus ia de um lado para o outro. Mais uma vez, um conceito popular errado da profecia bíblica levou os ouvintes de Cristo a duvidarem da sua identidade. Eles sussurraram, João 7,27 diz: bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Como vê, muitos criam que o Messias apareceria de repente e misteriosamente como por encanto. Quanto a Jesus, ele estava por ali há algum tempo, e por isso não podia ser ele. Foi o que pensaram. Sua total ignorância da profecia fez com que eles descartassem o seu Salvador. Muitos nos dias de Cristo não se preocuparam em estudar a Bíblia por si mesmos. O que importava a eles era: creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Em outras palavras, alguém famoso crê? Eu não vou seguir a verdade até que algum líder religioso importante siga na frente. Nós ainda ouvimos pessoas dizendo o mesmo hoje. Bem, você conhece a triste história daquela época. Jesus não atendeu às expectativas de Israel, de modo que eles não aceitaram. Tudo por causa da indisposição deles para investigar as profecias com o coração aberto e pronto. Corremos por acaso o mesmo perigo hoje? Lembre-se do alerta de Paulo sobre o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Estamos sendo instados a vasculhar o horizonte em busca de algum poder do anticristo futuro, quando todo o tempo ele tem surgido em nosso próprio quintal? É algo para pensarmos com todo cuidado. Lembre-se de que o povo de Deus não reconheceu a Cristo quando ele veio porque esperava um tipo diferente de Messias do que a profecia bíblica de fato predisse. Talvez em nossos dias não iremos identificar o anticristo por causa da confusão similar da profecia. Alguns cristãos, sem saber, até cooperarão com o anticristo em suas mentiras. Que cenário seria isto para o Armagedon? Oh, amigo, seja qual for a tribulação que enfrentaremos no futuro, graças a Deus, podemos achar segurança no Senhor Jesus Cristo e em sua verdade. Charles Glass, veterano jornalista americano, teve um pesadelo que se realizou quando ele entrou no sul de Beirute para investigar uma história. De repente, 2 carros bloquearam seu caminho. Quando ele percebeu, terroristas o fizeram cativo. Aí seguiram-se 2 meses de sofrimento e solidão, pontuados por momentos de terror, de muito terror. Mas uma noite ouviu os guardas roncando. Aquela era a sua oportunidade. Descendo pela janela até um terraço, ele conseguiu escapar. Pela manhã, ele entrou pelo saguão do Hotel Summerland e gritou: "Sou Charles Glass, preciso de um lugar para me esconder." O refúgio foi concedido e em pouco tempo ele estava de volta e em segurança nos braços de sua família. Amigo, à medida que este mundo corre para a sua crise final,
Precisamos de um lugar para nos refugiarmos também. Precisamos dos poderosos braços de Deus para nos abrigar em seus cuidados. Eu peço que você abra seu coração a Ele agora mesmo e diga: preciso de um lugar para me esconder. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Vamos orar. Querido Senhor, outra vez estamos diante da necessidade de um estudo mais profundo dessas notáveis profecias. Há tanta coisa em jogo neste final dos tempos. Não podemos ficar desinformados. Nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo e como e quando Ele voltará estão em jogo. Abre nosso coração para a sua palavra salvadora e para a promessa de um breve retorno de nosso Senhor. Nós pedimos em seu nome maravilhoso. Amém. Mas lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Aproveite para conhecer nossos outros canais, onde abordamos uma variedade de temas que certamente irão lhe interessar. Você encontra os links para eles na página inicial deste canal, e mais informações estão na descrição deste vídeo. Agradecemos sua presença e lhe desejamos as mais ricas bênçãos do céu.